Agora, no workshop de cultura digital, Paula Cunha e Verônica Zambuja, da equipe Prisma Espaço Geek, da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, apresentarão fandoms literários, porque ler é geek, sim. Bom, então por que esse título, esse tema, né? Fandoms literários, como a Guta já apresentou, por que ler é geek, sim. Geralmente, quando se ouve essa palavra fandoms, ainda ela é bastante recente na literatura, na cultura mais popular em geral. Poucas pessoas conhecem ou têm acesso, mas tem gente que já vive muito dentro desse universo, porque essa palavra engloba, na verdade, um grande universo. Literários, todo mundo sabe, relativo à leitura, literatura, muita gente relaciona ao cânon literário, ao erudito, ao mais formal, à universidade, às academias de letras, mas não é só isso. Porque essas duas palavras, então, elas estão juntas para dizer, para passar uma mensagem, em primeiro lugar, que elas estão juntas porque elas podem e devem estar juntas. Porque uma não necessariamente depende da outra, mas elas podem estar num conjunto, porque o fandom, como nós vamos explicar, ele tem origem na literatura. E ele vai ser, sim, do universo geek junto com a literatura. Uma literatura mais geek que nós vamos apresentar agora para vocês no decorrer da nossa fala aqui, então. Nós vamos começar fazendo, então, a apresentação dessa palavra fandom, para quem, como eu já falei, não conhece, que é uma palavra que a gente vai pesquisar sobre ela, quem está mais inserido nesse meio, ela já foi aportuguesada, brasileirada, usem o termo que vocês preferirem, mas ela vem do inglês e, antes de tudo, ela vem do latim. Ela vem do latim fanáticos, e significava algo como inspirado por deuses nessa língua antiga. E no inglês, como no português do Brasil, ela passou para algo como alguém que cultua alguma coisa ou outras pessoas ou um universo em geral. Mas então, no inglês, voltando para sua origem mais recente, mais moderna, no inglês essa palavra foi reduzida. Ela ficou só fã. Fã, então, é aquela pessoa que, fan, no caso do inglês, né, a pronúncia mais correta, é aquela pessoa também que continua gostando de algo, não é só o fanático, porque daí já entrou a questão do fanático, aquele que gosta muito, que chega a ter algo meio patológico, meio doentio. Então, para tirar esse significado mais pejorativo, se adotou a redução, a abreviação da palavra para o fan. Então, o fan é uma pessoa com um gosto saudável, que cultua, que tem um afeto, que tem um gosto muito aprofundado por alguma coisa. Então, fan kingdom, né? O reino dos fãs, né? A palavra kingdom, reino, né? O reino dos fãs, um grupo de pessoas que ama muito alguma coisa, ama de verdade, que gosta, que curte, que compartilha, que produz, que interage, né? De uma maneira muito significativa, como nós vamos ver a seguir. Então, fandom, essa é a palavra que veio para o português como um estrangeirismo a princípio, ainda não catalogada, porque o termo como o conceito ainda se tem como relativamente recente, é bem recente sim, aí a partir de uma década mais ou menos, que isso vem surgindo, né, tanto a palavra aqui para o Brasil como o conceito em si, como nós vamos falar sobre isso. Então, essa é a apresentação da palavra. Então, um grande grupo de fãs, aqui, segundo as pesquisas que nós fizemos, pode fazer o que mesmo o mais devoto fã sozinho não consegue. Uma característica de grupo, porque nós vamos falar também, acima de tudo, para chegarmos nessa literatura geek, nessa cultura de uma literatura geek, nós vamos fazer um percurso dos comportamentos individuais e sociais e também de alguns processos históricos que implicam alguma coisa muito breve, uma leve teoria, não vamos nos aprofundar muito nisso, mas sobre a história da leitura, porque ler pode ser geek, ler é geek, sim, e o geek tem tudo a ver com a literatura, né? Então,
uma pessoa sozinha, ela gosta de alguma coisa, mas um grupo, ele se consolida, ele se fortifica nesse gosto, nesse amor, nessa adoração. E ele interage e ele vai produzir coisas novas, né, e diversificadas a partir disso. Então, tem teóricos ali que falam, também a partir dos estudos, dos livros que nós pesquisamos, ali, a aventura do livro, do leitor ao navegador, do historiador Roger Chartier, francês, que estuda essa trajetória da história da leitura, né? Então, ali, eles lembram que os fãs são também consumidores que produzem, leitores que escrevem, espectadores que participam, e a combinação da inteligência coletiva de Lévy, Pierre Lévy, né, que também é um grande estudioso dessa área, com a cultura participativa da indústria transmediática atual, porque nós vamos fazer alguns percursos aí desses suportes de leitura. Então, esse termo fandom, que, como eu disse, se fala no português, nós encontramos fandom, porque agora ele já está transmutando para o português, né? As pessoas, nós não temos um termo específico, então vamos usar esse termo que nos veio. Esse termo se popularizou por meio da internet. Os fandoms são similares aos populares fã-clubes, mas cuidado porque há uma diferença e ela é bem significativa. Nós vamos entrar nisso mais tarde. E os fã-clubes, eles fizeram sucesso lá na década de 90. Eles surgiram e fizeram sucesso. Foi o boom dos fã-clubes, né? E a grande diferença, então, assim, para dar um apanhado mais geral e básico agora, é que os fandoms, eles estão mais associados às mídias sociais, à internet. Eles se popularizaram na internet. Então, o que nós vamos fazer? Só para explicar de uma maneira bem geral, assim. Nós vamos fazer o percurso da história da leitura. Depois nós vamos entrar em algumas questões culturais, sobre as eras da cultura. Nós nos embasamos em alguns teóricos, né, de cada área, referência de cada área, para a gente entender como que essa cultura geek ela surgiu, porque as coisas não, como nós sabemos, as coisas não surgem da noite para o dia. Então, às vezes a pessoa ouve esse termo, ouve geek, fandom, nossa, isso é tão moderno, surgiu ontem, quem que inventou, da onde que veio, como surgiu? São comportamentos sociais que vão se delineando, né, em grupo ou individuais. Então, nós vamos fazer esse percurso histórico da história da leitura, muito breve. Depois nós vamos entrar na era da cultura, da comunicação da cultura. E depois a gente vai ver alguma coisa sobre tipos de leitor e depois a gente vai entrar mais imersivamente mesmo nesse universo geek. Então, a história da leitura nos conta o quê? Que nós iniciamos a leitura e a escritura de uma maneira geral, lá, a arte rupestre, no interior das cavernas, já havia um ensaio, né? Os hieroglifos egípcios, as escritas cuneiformes, já vinham nos contando o processo que se iniciava da imersão do homem nessas tecnologias, porque a escrita, sim, e a leitura são tecnologias, né? A escrita, principalmente, é uma tecnologia. Então, o que acontece? Nós compartilhávamos no início essas leituras de uma maneira sempre social. Alguém que se apropriava, em primeiro lugar, dessas tecnologias, que eram as modernas da época, de suas épocas, compartilhava com os demais, conversava, lia em voz alta. Então, predominava a cultura oral, a oralidade. E as pessoas memorizavam essas histórias. Então, a cultura oral predominava. As reuniões sociais se davam em torno da contação de histórias. E os mais velhos eram os grandes disseminadores dessas histórias, os grandes contadores de histórias que compartilhavam com os mais jovens, que memorizavam e se apropriavam. E aquela frase popular, cada conto aumenta um ponto, entra aqui. Sim, porque daí as pessoas vão aumentando, vão incrementando, vão criando sobre essas histórias. Então, essa é a cultura da oralidade, as leituras orais e compartilhadas, né? Lá das escolas que os filósofos liam caminhando para as pessoas, tudo isso faz parte da cultura oral. Então, isso foi migrando de uma maneira que começou também com os suportes de leitura. Porque antes nós tínhamos a pintura, a arte rupestre dentro, no interior das cavernas.
né? Depois nós fomos para onde? Nós fomos procurar outros meios, nós tínhamos que registrar essa fala oral, né? Nós tínhamos que registrar, e esse registro foi muito importante, inclusive para registrar as línguas, as gramáticas das línguas que foram surgindo a partir desses registros muito primitivos, registros no códex, registros em couro, como nós temos ali no exemplo do slide, né? Registros nos pergaminhos, nos papiros, e eram suportes, materiais que se usavam em determinadas épocas para fazer esses registros. A partir desse procedimento de registro, que começou a ser uma coisa física e documentada, a história começou a ser, não somente as histórias contadas, as narrativas, as criações, mas a história da humanidade começou a ser registrada. Houve o registro. Então, precisou desses suportes. E esses suportes, eles foram evoluindo, né? Foram evoluindo de uma maneira muito importante para nós chegarmos onde nós chegamos hoje, né? Então, como eu falei ali nas ilustrações. Aí aqui nós temos, por exemplo, um quadro ali, a leitura de Molière, né? Esse quadro que está sendo feita é uma leitura compartilhada, uma pessoa que domina os códigos escritos, né, alfabetizada, que eram, na época, os cardeais, as pessoas da igreja, as pessoas, alguns casos, as altas pessoas do escalão, dos altos escalões da sociedade, quero me referir assim, que elas tinham sempre o domínio do conhecimento e eram elas que disseminavam nos seus grupos, entre os seus pares, né? Sempre as pessoas, a plebe, a população menos favorecida já não tinha tanto esse acesso. Mas isso começou a mudar também a partir do momento em que, vamos ver ali no próximo slide, essas práticas vão se popularizando, né? Então, vão surgindo críticos, o papel do crítico vai se tornando importante. Quando depois surgiu a prensa por meio de Gutenberg, lá em 1430, se eu não me engano, essas práticas foram se popularizando porque esses documentos começaram a ser impressos em grandes quantidades e começaram a ficar menos custosos, começaram a ser barateados, as pessoas começaram a ter mais acesso, né? Então, esses suportes, que já eram uns suportes de leitura, que foram evoluindo, foram ajudando nos comportamentos sociais a se modificarem no decorrer das épocas, né? Então, essa leitura que era antes uma leitura mediada e compartilhada e extremamente social, mudou para um comportamento mais silencioso, né? Um comportamento mais introspectivo, daquela pessoa que já veio a era das grandes bibliotecas, porque a invenção da prensa possibilitou essa impressão em massa, né? E o consumo em massa, né? Desses novos suportes. Então, agora já não precisava mais aquelas reuniões em torno daquilo. As pessoas poderiam individualmente fazer a sua leitura, e isso era apreciado como algo quase que sagrado. Agora, a leitura individual e silenciosa meio que se sacralizou dentro das grandes bibliotecas, dentro das universidades. Então, e esse comportamento que vem de um amplo da sociedade, de um comportamento social, das mídias que vão transmutando e alterando, são coisas que coexistem e que se auxiliam, né? Ao mesmo tempo que o suporte vai mudando, os comportamentos sociais também. Então, a gente tem que imaginar que uma coisa está diretamente interligada na outra, né? Então, quando nós temos os perfis dos leitores a partir disso, nós temos aí a Lúcia Santaella, deixa eu ver se é aqui que fala, pode passar, que vai nos apresentar, então, essa teórica paulista, brasileira, referência nessa área, que ela vai falar dos tipos de leitor. Então, agora nós vamos para uma esfera mais individual dos comportamentos sociais. Nós começamos a falar dos comportamentos grupais, dos suportes que foram sendo utilizados no decorrer da história. E agora nós vamos para o leitor que foi acompanhando tudo isso,
né? Porque as coisas são interligadas, como já falei. Então, daí nós vamos ter o leitor, imediatamente o leitor contemplativo, logo após daquele leitor que compartilhava as suas leituras, o leitor contemplativo, meditativo, esse que é retratado nas pinturas, em grandes obras, nas capelas das igrejas, nos museus, esse leitor que tinha uma postura elegante, uma leitura silenciosa mesmo, né? Depois esse leitor vai evoluindo de acordo com as eras e com os suportes também, tem tudo a ver com os suportes, tá? Ele vai evoluindo para quê? Para o leitor movente, né? Na era pós-industrial ali, quando os comportamentos sociais que estão relacionados à economia e a diversos outros fatores começam a se modificar, os comportamentos individuais, obviamente, fazem parte desse mote, né? Então, aí vem o leitor movente, com a prensa, o jornal, a imprensa. Esse leitor movente, ele é um leitor fragmentado, ele folheia as páginas com mais rapidez, ele lê o jornal que ele pega do menino, ele compra no meio da rua, ele fuma um charuto, um cachimbo no meio da rua, ele pega o trem, ele tá lendo o jornal, ele tá sentado num café, ele baixa a cabeça, ele levanta, ele olha para os lados, ele conversa com alguém. Já começa aí a se modificar para um comportamento que nós vamos ver até hoje, se mantém com alguns traços incrementados, né? Esse é o leitor movente. Depois nós vamos evoluir, nós percebemos a evolução para o leitor imersivo, o leitor virtual. O que é o leitor imersivo? Ele volta um pouquinho para dentro de si, ele se fecha um pouco, não muito, ele continua com as características do leitor movente, mas agora ele vai se voltar para si. Como? Porque ele já começa a interagir com as mídias, de uma maneira que ele já tem a tela. Começa como esse aqui, o leitor imersivo, neste caso? A invenção do controle remoto, ele já começa a ter acesso a poder trocar de canais, ele já começa a ter acesso ao videocassete, né? Ele já começa a ter acesso a outros tipos de leitura, já vem a fotografia. Então, ele já é um leitor que ele pode olhar e se fechar e se silenciar e fazer a sua leitura, mas ele tem vários outros suportes chegando aí para que ele consiga se concentrar na sua leitura. Depois, nós vamos aí sim evoluir para o leitor ubíquo, que é o leitor da modernidade, o leitor atual. Nós todos somos grandes leitores ubíquos o tempo todo. Estamos sendo leitores ubíquos, porque nós estamos passeando pelas telas, pelas várias telas. Agora eu estou aqui falando com vocês, o meu celular está do meu lado, estou recebendo mensagem, pode ter uma televisão ligada lá no fundo, pode ter outra pessoa conversando do meu lado, tem os carros passando na rua, você está ouvindo, você está olhando, você está interagindo de todas as maneiras, porque no começo a leitura se detinha muito. Esse leitor que era mais silencioso e contemplativo, ele se atinha mais à leitura pelo olhar, ele movimentava, nós percebemos até uma postura corporal que se modifica ao longo do tempo. Porque antes, o primeiro leitor lá, vamos só fazendo assim um adendo, o leitor do pergaminho, ele tinha que espichar aquilo, né, abrir aquilo e fazer todo um movimento corporal, né? E a gente vai percebendo a mudança dos movimentos corporais e até dos sentidos que nós usamos, e daí depois já vai para aquele leitor que só mexe os olhos, aquele leitor que só apenas, né, com o olhar, ele vai fazer a sua leitura silenciosa. E hoje, o que nós temos? O leitor de todas as maneiras, quase. Nós temos ainda espaço para evoluirmos, né? E as eras da comunicação cultural vão nos ajudar a explicar também essa mudança de paradigmas, essa evolução, né, desse leitor, dessa sociedade, né? Então, mais uma vez aqui da Lúcia Santaella, ela vai nos dizer, ela vai lá, vamos fazer o link lá com a cultura oral, né, com os modos de ler lá que eu falei, da oralidade. A cultura oral são aqueles modos de ler que as pessoas compartilhavam, contavam histórias, tudo não haviam registros escritos. Essa era a cultura oral. Ela classifica em 6 eras da cultura. Depois nós vamos partir para a cultura escrita, onde o homem começa a se fixar no mundo de uma maneira documentada. Agora nós nos documentamos aqui, nós registramos, nós temos registro da nossa existência. E aí nós vamos partir para a cultura impressa. Nós temos mais do que o registro. Nós temos um registro
em grande quantidade. Nós temos o registro, a repetição e o alto alcance das coisas, desses registros. E a cultura impressa, ela vai se basear nessa massificação desses registros. Depois nós vamos para a cultura de massas. Então, o que vai ser a cultura de massas? A cultura de massas é uma cultura que está embasada principalmente nesses gostos coletivos. A cultura de massas é aquela cultura que vem de um comportamento onde as pessoas saíam do interior e estavam migrando para a cidade, ali lá por volta do século XVIII e XIX, e as pessoas começavam a ter características coletivas, a ter comportamentos coletivos e a se adequar a uma vida mais padronizada, né? Deixavam de lado o seu comportamento próprio e passavam a assumir comportamentos de interesse coletivo, né? Então, é a sociedade de massa. E aí nós vamos partir dessa sociedade de massa para as culturas das mídias. Ainda ali entre a cultura de massas e a cultura das mídias, nós temos uma transição muito interessante, porque as pessoas começam a ter uma independência por meio dos suportes de leitura. O que eu chamo agora de suportes de leitura? O controle remoto que surge, a pessoa já tem a autonomia. Cada vez nós vamos identificando um aumento da autonomia, da escolha do conteúdo, né? A pessoa já consegue trocar de canal, a pessoa já surgem os canais de televisão fechada, né? Já vão surgindo ali nesse entremeio dessas eras culturais. E isso vai se dar o boom na cultura das mídias. A pessoa já tem controle do que ela pode ou não escolher para assistir, como é que ela vai interagir com as coisas. E isso chega no seu ápice na cultura digital. Hoje nós passeamos e nos movemos intertelas de uma maneira extremamente proativa, e nós escolhemos, né? Hoje você escolhe todo e qualquer conteúdo que você quer aprender, o que você quer interagir. Então, nós temos maior liberdade, né, de produção e interação cultural. E conteudística, nós podemos escolher. Essa é a cultura digital, nós temos autonomias. E aí nós chegamos, então, para explicar a cultura geek. Como surge a cultura geek, né? Do nerd ao geek. Por que do nerd ao geek? Aí nós vamos entrar nessa explicação, porque as pessoas confundem muito. Quando a gente fala geek, mas é a mesma coisa, mas o que é nerd, mas o que é geek, e não é a mesma coisa, né? O nerd, ele surgiu antes do geek, ele é o precursor do geek, e o nerd hoje, em algum momento já, anteriormente, ele já ganhou um sentido mais pejorativo, daquela pessoa até tinha uma expressão CDF também, né? Aquela pessoa que era muito estudiosa, mas o nerd, ele era introspectivo, até tímido, pode-se dizer, né? E era uma pessoa antissocial, ele não socializava muito, né? E o geek não, o geek já tem outras características, né? Nós temos até dados aqui que nós pegamos para ilustrar essa distinção de um cientista, um engenheiro de softwares, né? Que ele publicou os resultados desse experimento, que é ele criou um gráfico onde ele analisou dados, ele pegou dados do Twitter com as duas palavras, geek e nerd, né? E ele pegou, a partir de tweets que ele captou, né, na internet, ali tem a data, 2012, 2013, e ele lançou num gráfico, e ele observou, que as palavras, que palavras relacionadas como quadrinhos, Instagram, coleções de cosplay, estão do lado geek do gráfico, né? Ele projetou de uma tal maneira que as palavras se dispuseram, cada uma de um lado que ele considerou que dividia essas duas áreas. E aí, do outro lado, termos como seminário, neurociência, física, claro que as palavras estão em inglês ali, o gráfico, né? E biologia ficam do lado nerd. Então, o que a gente observa? E ele utilizou de uma maneira muito feliz e muito significativa 2 personagens dos Simpsons, né? Que um é o cara dos quadrinhos ali, que faz, né? Ele é o descolado,
digamos assim, né? E ali, a figura dele, a imagem não verbal dele nos conta uma história, nós fazemos essa leitura também, né? Mais desleixada, né? Mais moderna até, mais atual. Aí nós temos a outra pessoa, né? Mais elegante, mais dentro de si, como é que eu posso dizer? E ele é mais um pesquisador, né? Ele é um pesquisador, um cientista, alguém mais introspectivo. Então, nós observamos, nós fazemos essa leitura. Então, ele foi muito feliz, eu acho, nesse gráfico, e ele chegou a essa distinção de uma maneira bem ilustrativa, esse gráfico, para nos fazer essa diferença do nerd para o geek, que é, então, o atual. Hoje em dia, o geek, ele até é pop, é legal ser geek, tá na moda ser geek. E, na verdade, se a gente for jogar num termo, numa maneira muito ampla, tudo quase é geek. E você, de alguma maneira, mesmo que você pense que não, em algum momento você é geek. Todo mundo pode ser geek em algum momento, porque você curte, não tem como você não ter entrado em algum momento da sua vida em contato com esse universo geek. Alguma coisa tu vai conhecer, alguma coisa tu vai ter ouvido falar, não tem como nós ficarmos alheios a isso, que tomou conta hoje, que faz parte das nossas vidas, como em geral, assim. E aí eu vou falar um pouco também da literatura geek. Nós temos a literatura geek, que é imensa, rica, e o que acontece aqui? Eu não escolhi, foi uma escolha difícil, mas nós vamos falar de algo aqui que entra uma expressão que se chama universo expandido ou universo estendido. Então, para fazer esse critério de seleção, foi como um critério de seleção, eu me baseei principalmente, primeiramente, em títulos que eles propiciaram esse universo expandido. Eles dimensionaram muito mais. O que é o universo expandido? O nome já sugere algo, né? O universo expandido são essas sagas, essas produções, essas franquias que superaram a sua origem literária, né? Só que também tem uma questão. Fandom, geralmente o fandom é texto. Ele produz, ele faz muito texto e faz outras coisas mais, que a gente vai entrar também nessa questão para a gente conhecer melhor. Mas o fandom, basicamente, ele surge na literatura, né? A literatura, eu costumo dizer assim, ela é a mãe de muitas coisas, né? O cinema é muito filho da literatura. O cinema é filho da literatura, porque geralmente todos os filmes, ou todos é muita coisa, mas grande parte dos filmes, das séries que nós consumimos, elas, se você for pesquisar, elas nasceram na literatura. Elas migraram da literatura. Então, o que é? Voltando, o universo expandido são essas sagas, essas produções, essas franquias que acabam tomando outras mídias, acabam se tornando transmediáticas. Elas vão para os games, elas vão para parques temáticos, elas vão para camisetas, bonés, tudo que você possa imaginar, e as pessoas consomem em grande quantidade. E viram, inclusive, objetos colecionáveis, caros, né, procurados, leiloados. Então, esse é o universo expandido, quando ela vai da literatura para o HQ, da HQ para outros suportes, para os games, virou um game, né? Então é o caso ali, nós temos Harry Potter. Provavelmente quem nunca ouviu falar de Harry Potter não mora no planeta Terra. São grandes fenômenos da cultura geek. Depois nós temos ali O Senhor dos Anéis, as Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones, né? A grande série que virou até pessoas que nunca assistiram uma série foram atrás, procuraram, quiseram, porque foi um fenômeno tão grande. Esses são comportamentos, né, que nós vamos observando, né, comportamentos de leitura. Foram ler depois as sagas porque assistiu a série, então tem esse movimento também. A pessoa, primeiro, ela não necessariamente teve contato com o livro, ela teve contato com uma HQ, ela teve contato com outros suportes e ela foi buscar depois o livro, né? Então isso também ajuda na formação do leitor. É um leitor que se forma, porque o leitor se forma também na leitura não verbal, na leitura transmediática, na leitura do videogame, na leitura de outros suportes, né? Então, esse universo expandido possibilita isso, né? E as pessoas, elas criam uma afetividade tão grande que elas buscam tudo que podem de informação e compartilham e produzem mais, né? Essa é uma grande característica do fandom. A produção em cima do objeto de adoração. E só para voltar ali na literatura geek, nós temos ali esses outros ali, basicamente, eu coloquei assim para representar a literatura moderna de 100 anos para cá. O mais velhinho ali é o Drácula, que
tem ali na base de 123 anos, mas para mostrar que esses são os grandes livros da literatura geek, então, que fazem com que as pessoas até hoje, né, produzam muito. E o que elas vão produzir? O que o universo fandom vai produzir a partir disso? É isso que nós vamos ver agora, nos próximos slides. Então, entrando nesse universo do fandom, com os fã-clubes linkando um ao outro, que a diferença, ela reside principalmente no fato em que os fã-clubes, eles foram difundidos nos anos 90, porque ele era mais voltado ao quê? À música. Então, assim, hoje em dia ele ficou mais linkado à música. Naquela época, era filmes, era séries, e hoje se desligou. Por quê? Porque entrou forte a cultura digital dos fandoms, a cultura em que veio dessas literaturas, como Harry Potter, como Game of Thrones, em que as pessoas consumiram muito, falaram muito, em que saiu do livro e veio para a mídia. Então, e acabou isso meio que se fundindo. Então, esses fãs, eles se reúnem em locais, eles colecionam objetos, eles compram objetos caros, vão para leilão, e a maioria dos encontros costumam ser virtual. Por quê? Porque as comunidades são virtuais. Eu estou aqui em Passo Fundo, a pessoa está em outra cidade, e acaba que encontrando gostos afins, personagens afins, uma literatura afim, um HQ diferente que a gente lê, que a gente consome. Então, assim, os fandoms, eles acabaram quase que substituindo o fã-clube. Claro, ainda existem os fã-clubes, existe, mas ficou voltado para música, para celebridades, e não tem tantas comunidades, tem tantos debates que a gente encontra nas redes sociais. Então, o universo fandom, ele tem o quê? Uma N nomenclaturas que as pessoas utilizam, principalmente nas redes. Para distinguir, eles costumam falar que é fanboy e fangirl, quem é do universo fandom, quem está nessas comunidades, quem consome as fanfics. O que é uma fanfic? A fanfic, elas são histórias ficcionais em que são criadas por pessoas aleatórias. Não precisa ser algum escritor. Eu posso criar uma fanfic sobre o determinado herói, o personagem heróico que eu gosto, outro personagem, que costumam criar, e daí eles fazem o quê? Um compilamento e imprimem e fazem distribuição, por vezes gratuita, das fanfics, que é o quê? É o fã que escreveu a história da história. Porque o fandom é isso, eles recriam as histórias, eles criam outros universos dentro das histórias, que é quase assim como os games, que é criado uma outra história, às vezes baseada no que já tinha de outro assunto. Também vem o fanart. O fanart é muito comum de ver, que são as artes baseadas nos personagens. Por exemplo, as artes nas camisetas, os bonecos que são criados, as fantasias, até o próprio cosplayer, que é o que a cultura geek costuma ser mais conhecida por isso. Todo mundo fala, porque teve evento geek e a pessoa estava fantasiada de tal personagem, que entra dentro do fanart, que é a criação, é o expor, é o trazer para fora o que você sente, o teu gosto, o que você gosta. Também a fanzine, que é uma publicação não profissional e não oficial, que é produzida pelos entusiastas, que a gente fala. As pessoas que querem escrever, então elas querem produzem uma fanzine. Eu escrevi um texto, eu quero produzir um pequeno videozinho para pôr nas redes sociais, eu crio dentro do contexto do que eu li, da HQ que eu li, do livro que eu procurei, da série que eu estou assistindo, eu vou recriar esses personagens e vou trazer eles para dentro da fanzine. Também é o que agora tem sido muito comum, que a gente tem observado, são as live actions. Quem não viu a live action do Rei Leão, agora que saiu o live action do Aladdin, que é o quê? É trazer essa cultura dos fandoms e dos livros, dos HQs, mas trazer para o cinema com pessoas, com atores que estão representando, ao invés de ser o quê? Imagens. Aquela imagem que a gente só lê, que a gente só olha no quadrinho, que a gente só olha no livro, ou no próprio desenho animado. Então, os live actions agora, eles estão vindo com tudo.
E também tem eles nomenclaturas, como a gente acha ali o hype, que é para falar sobre assuntos do momento que está em alta. Então, assim, quem participa de comunidades fandom vai ver muito ou ouvir falar muito sobre o hype, porque é uma linguagem própria que esses fandoms buscam ter, que essas pessoas, quando se comunicam, elas têm essa linguagem entre elas. E falando um pouco sobre HQs, que né, a Paula antes trouxe a literatura dos livros, a gente não pode esquecer das HQs, que é assim, a maioria dos filmes que a gente tem acompanhado, principalmente agora nos cinemas, elas vêm do quê? Dos HQs, das histórias em quadrinhos. Que é um gênero textual que tem características diferentes de outros tipos de texto, por utilizar principalmente a imagem para narrar a história do leitor. O quadrinho, ele faz o quê? Ele vai te narrar pela imagem. Nem sempre o quadrinho ele vai te trazer textos. Às vezes ele traz muitas onomatopeias para simular que está acontecendo uma briga ou que está acontecendo algum fato, alguma música tocando ao fundo. E também pode ter uns que são apenas só figuras. Tem muitos quadrinhos que vêm só com as imagens e você monta a tua própria narrativa na tua cabeça. Então, assim, acaba sendo uma arte sequencial de desenhos dispostos nos quadrinhos, dando informações para que o leitor compreenda a mensagem. Então, assim, você pegou o quadrinho, abriu, folheou, ele não tem texto, mas você compreendeu a mensagem, você entendeu o que está escrito ali. E o quadrinho, assim, ele vem de muitos anos, e antigamente era tido que só o nerd consumia o quadrinho, que o geek não consumia o quadrinho. Só que para você entrar nessa cultura pop, você acaba passando por algum quadrinho, seja um quadrinho de heróis, seja um quadrinho de alguma outra história, como o dos Vikings, que também tem quadrinhos, ou do próprio God of War, que é um jogo de game, mas também ele é um quadrinho. Então, o geek, ele acaba entrando. Em algum momento, a gente acaba pegando um quadrinho na mão, folheando, olhando. E sim, ele é um tipo de literatura. Ele faz uma leitura desse universo. E os fandoms escrevem muito, muito, muito sobre histórias em quadrinhos. Recriam muito histórias em quadrinhos. E as linguagens verbal nas histórias em quadrinhos, diferentemente dos outros textos narrativos, as HQs não exigem necessariamente a figura do narrador. As falas deles, quando são apenas para contextualizar a história. Então, assim, muitas vezes a gente pega os livros e você percebe durante a leitura que tem um narrador, tem os personagens, mas tem alguém narrando. E na HQ é diferente, não precisa ter esse narrador. É só o personagem trabalhando, é só o personagem indo, interagindo, fazendo. Raramente você encontra algum que tenha um narrador, que traga a introdução e que pare no meio da HQ e te explique o contexto que continua. Então, nesse caso, não precisa. E os diálogos, as histórias e quadrinhos, parte verbal predominante, são apresentadas de forma direta, ou seja, o discurso é falado pelo próprio personagem, não pelo narrador. Então, é o personagem que vai falar, vai ter ali, como a gente fala, as apresentações dos quadrinhos, com os balãozinhos que tem ali que diz, oi, bom dia, cheguei, estou saindo, eu vou lá e já volto. Então, é de fácil entendimento. E também tem os mangás. Os mangás, eles é uma cultura assim que no Brasil a gente acha que não é muito consumida, mas é bastante consumida. Então, se frequentar as comunidades fandoms da cultura oriental, a gente encontra muitos leitores de mangás, muitos fãs de animes. As histórias em quadrinhos do Oriente, elas evoluíram paralelamente ao mundo ocidental. A sua origem vem do teatro de sombras, espetáculos com bonecos que surgiu na China. As representações gráficas desses teatros são referências para a criação dos mangás. Essas HQs conquistaram leitores em todo o mundo. Histórias como Os Cavaleiros dos Zodíacos, quem nunca ouviu falar, ou leu, ou assistiu Os Cavaleiros dos Zodíacos, ou Astro Boy, ganharam o mercado ocidental e a atenção dos jovens adultos. Também tem Sakura Card Captors, o Naruto, que é muito falado, é muito conhecido, Dragon Ball Z. Os personagens dos mangás, eles têm características bem peculiares, assim, eles são diferentes desse universo da HQ, que a gente fala HQ americano, HQ europeu. Então, o mangá vem como?
Os personagens, eles têm os olhos maiores, eles têm a boca maior, que evidencia as expressões do rosto. Muitas vezes o cabelo deles é diferente, a coloração, tá escondendo o rosto. E essas características são bem exploradas nos animes. Então, assim, quem assiste anime, ou já assistiu, ou deu uma passada, uma olhada, vê que o olhão é bem saliente, a boca, as vestimentas. E quando tem os encontros geeks, a gente observa que tem muitas pessoas que cultuam essa cultura, a cultura do mangá, do anime, que vão do cosplayer do seu personagem, que investem bastante dinheiro na sua caracterização. Então, assim, os fandoms, eles também investem bastante em adquirir o seu cosplayer, em ter o cosplayer perfeito, o cabelo, o olho, a roupa, a maquiagem. E é isso. Então, assim, a gente falando, a cultura geek, a cultura pop, a gente pode falar muitas vezes. Mas eu não sou geek, eu não me identifico. Mas em algum momento você adquiriu uma camiseta de um personagem, você assistiu um filme dos heróis, que agora na mídia deu uns 10 anos para cá, teve um boom desses filmes. Em algum momento você pegou uma dessas literaturas, você leu, você assiste uma série, eu gosto da série, eu sigo a série, eu espero vir a nova temporada. Então, assim, quem está esperando pela nova temporada da série é um fandom. Conversa sobre o assunto é um fandom. Então, a pessoa é um fanboy, é um fangirl. É isso aí, gente. Então, aqui a gente trouxe para vocês alguns sites para pesquisa, como o da TV Time, o Ei Nerd, o Jovem Nerd, Garotas Geeks, também tem o Omelete, que eles falam e produzem muito conteúdo geek, conteúdo bacana, que linka literatura, linka cinema, linka quadrinhos, animes. Então, se você ficou um pouco curioso, quer descobrir um pouco mais, quer saber se você gosta um pouco mais ou não gosta, dá uma conferida nesses links ali, nesses sites, que você vai se identificar bastante e vai achar conteúdo de qualidade. Pode falar das referências. E aí as referências que nós nos embasamos, então, sites, também livros, e como a Verônica falou ali, naqueles links também tem sites que encaminham, tem apps para quem quiser baixar no celular, para imergir um pouco, interagir, porque o fandom, ele é, acima de tudo, um grande produtor e ele interage muito, né? Então, se alguém que não tem esse contato quiser ter um pouquinho, saber como é que é viver um pouco disso nessas comunidades, pode procurar esses sites que são bem populares e são bem interessantes para explorar esse universo e entrar um pouquinho, descobrir muita coisa nova e diferente. É isso.